matemática. Então, né, minha área é mais exata, humanas, né? Vamos tentar aí trabalhar da melhor forma possível, né? Um tema bem importante aí na questão da família, né? Que é a educação, né? A gente, né, nos tempos atuais, a gente vê aí, né, a importância que é, né, a gente se dedicar ao nosso tempo, né, aos nossos filhos, né, a nossa família em geral, até aos nossos amigos, né, a amizade também é muito importante, né, nessa nossa construção do ser humano. Então, agora que eu gostaria de falar da mensagem que a gente usa bastante na escola, né, que é de Pitágoras. Então, desde a antiguidade, né, esse tema educação é bastante debatido, né, porque não é fácil, sabe, aí, que educar o ser humano, educar a criança, né, é uma tarefa árdua, mas que a gente não pode desistir, jamais, né. Então, vai lá. Educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Uma frase de Pitágoras, né, um famoso matemático aí, que na antiguidade era matemático e filósofo, né, era tudo junto, não tinha essa abrangência de hoje do conhecimento, né? Então, desde aquela época já se falava sobre isso. Então, é bem mais fácil você educar a criança, porque ela tem que ter, né, igual a Patrícia falou, você tem que mostrar sua autoridade, né, com seus filhos, você tem que mostrar que ali, em certos momentos, você vai ser amigo, mas em certos momentos você tem que ser o adulto ali, né, o adulto passando o conhecimento que ele sabe. A criança ainda está engatinhando, né, ela vem, claro, a gente conhecendo a espiritualidade, a gente sabe que a gente traz, né, os atributos e tudo mais, mas está adormecido, está ali latente. Então, é o adulto ali naquele momento, né, que tem que colocar, né, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Né? Então, é muito importante que a gente leve em conta isso. É a criança ali que a gente tem que pegar, né, não colocar assim, né? Então, a criança é importante a educação. Claro que em todo momento a gente está aprendendo. É isso que eu estou querendo dizer, né? Todo momento, né, com um amigo, eu falei, né, com os meus amigos, com a sociedade, a gente está aprendendo. Mas, né, é muito mais fácil a gente começar lá desde o início, né, que seria o correto. Né? Então, eu gosto muito de colocar a origem, né, porque aí a gente vai ver o significado. Eu falo isso muito porque eu dou aula de matemática, né, então eu gosto muito de falar isso com os meus alunos, né. Surgiu isso aqui por causa disso, disso, disso. Então, é bom a gente saber por quê, qual que é a origem dessa palavra, etimologia, né? Então, educação tem origem na palavra educar. E o que significa educar? Ele vem do latim educar, educare, né? Não sei falar latim. É do sério, que significa literalmente conduzir para fora, direcionar para fora. O que é isso? É você guiar a criança, né? Porque dá aquela sementinha ali latente, né? Então você vai guiar o caminho dela para ela crescer e não querer fazer aquele crescimento tortuoso, né? Tem que ser um crescimento mais, não seria o retilíneo possível, que aí também não é nem tanto mar nem tanto céu, né? Assim, então tem momentos que a gente tem que ser duro ali, mas tem momentos que a gente tem que, né, ser mais flexível, porque a vida, né, a gente sabe que tem, né, que a gente tem que levar ela colocou, né, mais, não divertidamente, eu diria, né, mas mais leve, né, o mais leve possível. Tem momentos que a gente, né, igual no trabalho, a gente tem que ser mais profissional possível, né, tem que agir de acordo ali com o meu ambiente de trabalho, mas no lar, né, com os amigos ali, uma roda de conversa, né, a gente pode ficar mais relaxado. Lógico, levando os princípios morais, né? Isso nunca pode sair de cima. Então, a educação. Aí agora a definição, né, do que é a educação. A educação é a prática social que visa ao desenvolvimento do ser humano, das suas potencialidades, habilidades e competências. Então, a educação, portanto, não é só se restringe à escola. A escola vai dar um intelectual, né? A formação profissional, né? Que eu quero, por isso que é importante os pais, né, conhecerem seus filhos, porque ele vai ver,
né, com a tendência que ele tem, com a vocação, com a maior facilidade que ele tem para lidar, né, com... Aí vai falando assim, olha, esse aqui seguiu para a área das exatas, então, por isso a importância dos pais estarem atentos para, né, na hora da escola, na hora da escolha, né, profissional, ele ir pelo caminho correto. Mas também a educação, o que eu vou frisar aqui também, né, que não é só a educação intelectual, é a educação de formação, né, do ser humano, que não adianta nada ser muito inteligente, eu sei tudo, eu faço tudo, não, mas quando você vai lidar com o outro, ser ríspido, ser mal educado, você não é isso, a educação não é, pela definição, tanto etimológica como que a gente conhece, não é, é as qualidades humanas, as habilidades. Então eu não entendo a habilidade como uma coisa negativa, tem que ser uma coisa positiva. Então a educação tem que visar isso, o ser humano integral. É ele como, né, intelectual, mas é ele também na sua convivência no dia a dia com as outras pessoas. Né? Outras definições que eu busquei na internet, né, a gente está vivendo uma época que, assim, rapidamente a gente consegue, parece que a gente tem que exercitar o atributo da paciência, né, porque às vezes a internet não está boa, não pode, a gente tem que... Então, mais algumas definições aí da educação. A educação é o exercício do conhecimento, estabelecida por meio das interações sociais fundamentais para a vida em sociedade. Então, eu tenho que saber me portar onde eu estou. Ela é uma prática existente em qualquer sociedade ou cultura, desde os primórdios da humanidade, uma vez que é responsável pela manutenção, organização, perpetuação, transformação e evolução da sociedade. Então, está mostrando, né, a evolução da humanidade, desde os primórdios. Então, começou lá com a caça e pesca, né? Primeiro era a pessoa sozinha, querendo lutar, né? Aí viu que não era possível ela sozinha, então foi juntando aos grupos. Então, aquele conhecimento foi passado de geração em geração. E aí, se eu estou passando esse conhecimento, eu tenho que ter uma conduta adequada para eu me inserir naquele conjunto, naquele grupo que eu estou formando. Então, por isso que é importante aí, né, a educação, através de todo esse conhecimento que a gente vai adquirindo, né, com outras experiências, os exemplos, né, a boa conduta, tudo isso aí faz parte da educação. Né? Então, antigamente, a educação ela não era prioridade, vamos colocar assim, né? Alguns tinham acesso, outros não, né? Mas depois eles foram vendo que isso aí é necessário, a educação formal, escolar, né? Que eu estou falando. Tá? Então, é ela que vai fazer a sociedade progredir. Então, imagina, né? Se todos, se a gente tivesse, né? Tivesse uma pessoa que não procurasse, né? Sair daquele mundinho ali e procurar novas coisas, novos conhecimentos, novos aprendizados, né? Será que a gente estaria aqui agora assistindo a palestra? Acho que não, né? Então, assim, devido a essa busca, né? Em tentar melhorar, né? Em tentar conviver e aprender cada vez mais, né? Que a gente está onde está. Né? Então, tem até aquela frase que eu gosto muito que fala que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, cada vez que eu me questiono mais, que eu pergunto mais, que eu vou atrás de respostas das minhas perguntas, que aí eu estou evoluindo, que aí eu estou me capacitando, né? Eu coloco lá as potencialidades do ser humano, que são muitas, né? Haja vista que nas escolas, acho que até que a gente falou, né? A gente só utiliza 5%, né? Da capacidade que o ser humano é possível ter, quer dizer, tem muito chão pela frente, né? Então, aí, agora, né? Igual como eu falei, né? Antes, a educação não era prioridade, agora muitas sociedades estão enxergando que a educação é prioridade, né? Tanto que ontem teve uma reportagem que eu até me emocionei, né? Porque o homem, ele assim, em certo, ele quer ser Deus, né?
Você quer descobrir por que a gente está aqui, por que eu penso desse jeito, coisas. Então, ontem eu vi uma reportagem que já está saindo um chip, né, que ele está mandando, sensores, né, não sei muito se na minha área é exata, mas que ele está mandando sensores do cérebro para a pessoa que está tetraplégica. Então, a pessoa já está começando a movimentar, né? E aí vem um probleminha que eu achei, né? Que aquele Elon Musk, né? Também já está trabalhando com isso, e esse chip vai ser instalado dentro do cérebro. Então, assim, aí se não houver uma ética, né, os valores, né, aí seria o que é o perigoso, né? Por isso que o mundo não está. Tantos avanços, né, materiais, tecnológicos, a gente tem tanta possibilidade de crescimento, e infelizmente tem pessoas que usam para o mal. Então, se conhecesse a espiritualidade, né, a gente não teria esse problema. Então, por isso a importância aí da educação ligada à formação moral, né? Então, aquela frase que é de Aristóteles, está no página da chegar, mas é de Aristóteles, também gosto muito dela, que ele fala assim, a educação, primeiro deixa eu ver o que se estabelece, né, a nossa Constituição, que agora ela garante que a educação seja o direito de todos e para todos, né, que é o certo, né? Então, se a gente está aqui, eu acho que o objetivo principal do ser humano é o aperfeiçoamento. E onde que vai se aperfeiçoar intelectualmente? É na escola. Então, o que a Constituição de 1998 estabelece? No artigo 205, eu peguei o artigo 205, que trata da educação. A educação, o direito de todos, o dever do Estado, da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Isso aí, a sociedade tem que colaborar. E aí a frase do Aristóteles, né, que a educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Por quê? Porque a educação exige regra, eu tenho que contrariar o outro algumas vezes, tenho que falar, não, você não pode fazer isso por causa disso e disso, né? Então, no início é tudo. Tem que ficar ali o tempo inteiro falando com a criança, até com o adolescente, mas hoje em dia temos adultos, né? Mas, se você seguir aqueles valores que está sendo passado, no final você vai ver que ele contribuiu para a sua qualidade de vida. Você vai ter um bom emprego, né? Você vai poder desfrutar de bons momentos de lazer com a sua família, né? Aí você vai cobrar dos órgãos públicos, né, que melhore o ambiente onde você está, né? Então, tudo isso vai te contribuir. Então, no início, parece, né, que ela é ruim, mas não é. É para te formar como enquanto cidadão, né, fazendo parte daquela comunidade. E aí, outra, né, já que a Constituição estabeleceu a educação como direito de todos, né, aí a educação escolar, a escolaridade, tem que ter um planejamento, tem que ter o currículo escolar. E esse currículo escolar, aqui no Brasil, né, é estabelecido pela LDB, né, a famosa LDB, as diretrizes de bases para a escola. Então, toda a escola, por mais que fale assim, a escola não está dando isso, porque foi feito o planejamento. Por exemplo, a escola mesmo em Belo Horizonte, fala muito isso com os pais. Tem agora é ciclos, né? Então, não é que ele não viu esse ano, que o ano que vem ele não vai ver. Né? Então, ele vai ver sim, porque tem todo aquele planejamento que é cobrado da gente. Né? A gente é cobrado. Hoje em dia a gente fala assim que às vezes a gente é mais cobrado que os alunos. Mas a gente ainda tem bons alunos, tá? A gente não pode desanimar não para falar, né? Mesmo que seja eles falam assim, mas no sábado, né? Geralmente um aluno vai só um aluno, você vai dar aula, vou, então tem que dar aula, né? Então a gente está aqui para isso, tem um currículo a seguir, né? Depois, se você fizer o que eu planejei para hoje, aí sim, aí pode conversar com o coleguinha do lado sem gritar, assim, né? Tudo tem que ter assim, o seu planejamento. Então a LDB, né, ela vem estipular isso aí. A educação abrange
o que essa LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Isso aqui é para o Brasil, né, gente, é LDB. E aí, da educação, né, ela trata de vários aspectos aí relacionados à educação. Mas aí o artigo 1º fala que a gente, né, já falei aqui várias vezes, que a educação abrange os processos formativos, né, a formação que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e na manifestação culturais. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e da prática social. Então, quais são os princípios e fins da educação nacional? A educação dever da família e do Estado, inspirada nos princípios da liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação no trabalho. Então, ou seja, não é só o conhecimento que eu vou estar trabalhando ali na escola, você está colocando ali, ó, né? Quando eu vou ao museu, quando eu vou ao teatro, quando eu vou, né, igual na terça-feira mesmo, né, não fui na reunião, porque a gente levou os meninos no circo, né? Então, nesse momento ele está aprendendo, né? A minha convivência com o outro, na fila ali, que ele tem que eu guardar o coleguinha, né? Não pode empurrar, né? Então ele está tendo o hábito ali, ó, de entender que ele faz parte de uma sociedade e ele tem regras a cumprir, né? Não é só ele não está sozinho, ele tem os seus diferentes e ele tem que respeitar essa diferença. Então, a LDB mostra isso para a gente, não é só eu estar ali na sala de aula, né, igual muitos pais, eles querem que a gente transmita só conteúdo, que é isso, mas não, naquele momento que ele está ali conversando com os meninos, né, ele também está aprendendo, né, igual eu gosto muito de trabalhar, a semana que vem, já fazendo propaganda, né, semana que vem tem a OBMEP, que é a Olimpíadas da matemática, né, das escolas públicas e agora inclui a privada. Então eu gosto muito de trabalhar isso com as meninas, porque envolve o quê? A interpretação, o raciocínio, a lógica, e às vezes, o que acontece? Está acontecendo isso mesmo, eu já caminho que tem alunos brilhantes. Então o aluno resolveu uma questão que estava mais fácil do que o que eu tinha feito. Aí eu falei, não, você vai vir aqui e falar dos seus coleguinhas e mostrar. E aí, como ele não era menino, ele falou direitinho. Então, quer dizer, né, esses momentos assim, de socialização e interação, a gente está aprendendo. Isso aí é um aprendizado. Né? A educação precisa disso. Né? Eu acho que, né, não é só eu chegar ali e achar que eu sou a dona do saber, que não existe, né? Haja visto que já falava Sócrates, né? Sei que nada sei. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu tenho algo a aprender, né? E aí a educação é dividida em 3 tipos, né? Que eu falei, né? A educação tem a educação formal, informal e a não formal. A formal é a educação desenvolvida na escolaridade, ou seja, é a escola. É lá que ele vai aprender a ler, escrever, né? Os conhecimentos de geografia, história, português, e ele vai tomar um intelecto que vai ser trabalhado, que tem que ser trabalhado na escola, né? A função da escola, né? Acho que é primordial, apesar que as outras são importantes, mas a primordial ainda continua sendo a transmissão do conhecimento, né? A instrução, né? Para o aluno, né? No fundamental, no básico ali, depois ensina se a pessoa quiser uma universidade. Então, essa é a educação formal, que é dada nas escolas, nas universidades, né? Nos politécnicos, Senai, currículo e um planejamento a seguir também. A escola formal. A não formal é a educação desenvolvida nos cursos de línguas estrangeiras, de capacitação e treinamento. Então, a diferença para não formal para formal, porque a não formal você vai voluntariamente, você vai se você quiser. Então, eu quero aprender uma língua, porque eu gosto daquela música, não sei o que ele fala, né? Eu gostava muito de uma música, a hora que eu vi o que estava escrito, eu cantava, nossa, mas ficava cantando, que horror. Então, a pessoa procura
voluntariamente esses cursos de inglês, espanhol, tudo mais, ou capacitação e aperfeiçoamento. Tem muito isso, né? No nosso trabalho, né? A gente quer, assim, ganhar bem, né? A gente quer sobressair, né, no que eu estou fazendo. Né? Então a gente propõe esses cursos, né, de treinamento, de aperfeiçoamento na internet mesmo, né? Essa questão da pandemia, nossa, que a gente procurou de curso para poder dar aula online, a gente não tem noção. Então, por isso que é necessário a gente estar frisando os valores éticos e morais, né? Ao respeito ao outro, ao respeito de diferenças, né? A solidariedade, a fraternidade. Então, nesse aspecto, eu vou ampliar o meu eu, né? A formação pessoal. O ser humano é o ser, né? No seu aspecto integral, vou colocar assim, que a gente está aqui para se aperfeiçoar, né? Haja vista aí a espiritualidade, né? Que mostra isso, né? A gente tem que se preocupar com o outro, não é somente eu não vivo sozinho, né? A educação de qualidade nos conecta com o desenvolvimento, pois é um dos pilares mais importantes na construção de uma cidadania participativa. Ou seja, quanto mais, né, a gente faz refletir, analisar sobre tudo aquilo ali que ele está vivendo, então ele vai fazer valer para a sociedade também. Então ele vai falar assim, olha, eu não posso jogar o papel no chão, porque isso aí vai contribuir para, quando chover, entupir o bueiro lá e formar enchente. Na fila eu não posso passar na frente do outro, porque eu estou sendo desrespeitoso com o outro. Então isso aí eu estou crescendo enquanto pessoa e enquanto sociedade, para conviver, né? É o que eu falei, né? Toda sociedade tem que ter os bons costumes, né? Tem regra, tem para a gente ter um bom convívio, né? Um bem-estar ali, ó, social, né? Para a gente não ter medo de sair na sociedade, né? A educação impacta todas as demais áreas de atuação. Afinal, é a partir dela que os indivíduos se desenvolvem como cidadãos e profissionais. Então, não vai existir um médico sem passar pela professora para alfabetizar, né? Vai existir um engenheiro sem ter passado ali para a professora de matemática, ensinou ele a álgebra, que A mais B igual a C, briga, né? Professor, o que é A mais B igual a C? Não é bem assim, ali, né, uma fórmula, né, ou é uma sentença matemática que tem tudo ali, né, aí a gente começa a explicar. Então não vai formar um engenheiro, um médico, um enfermeiro, né, sem passar pela escola. Ou todas as profissões, atualmente, né, antes era o ensino fundamental, agora eles já estão exigindo o quê? O ensino médio. Né? Então todas as profissões necessitam passar pela escola. Até mesmo, eu trabalho em casa, mas você precisa escrever seu nome, né? Às vezes você tem que sair, tem que pegar um ônibus ali, e como é que você vai fazer? Você vai ficar perguntando, qual é esse ônibus? Não, você vai ter que ler, mas você vai ter que, pelo menos, ter um mínimo de dignidade, né? Pelo menos saber ler e escrever, o básico, né? Então, isso passa pela escola, né? Ela é fundamental nesse aspecto. Aumenta as chances, eu vou colocar os dois juntos ali, ó. Aumenta as chances de uma pessoa conseguir um bom emprego e é essencial para o desenvolvimento econômico de um país. Então vamos pensar aqui, né? Uma cidade, né, que tem um desenvolvimento econômico. Vamos olhar o Japão, Coreia do Sul, o que eles têm em comum? Investir na educação. Né? Então, toda cidade, né, todo país que investe na educação, melhora a qualidade de vida das pessoas que estão ali. Né? Tem uma maior chance de progredir, de progresso. Então, por isso que é importante a educação. E valorizar a educação. Né? Os profissionais que estão ali, a gente está ali, a gente sabe das nossas responsabilidades. Né? Mas acha que a gente, o professor está marcando, não existe isso mais, gente. Nós somos cobrados também. Eu faço muito com os meus alunos. No final do ano, até aquela reunião, eu falo, nossa, vou vir de novo. Mas é isso mesmo, a educação é isso mesmo. Né? A gente tem que sempre avaliar tudo que a gente fez. Aquilo que eu fiz contribuiu para alguma coisa? Né? Se não contribuiu, então tem que repensar aquilo que eu fiz. Né? Então, assim que a gente vai nos educando, né? E tentando colocar
eu falo, né? Melhorando o que está à nossa volta. Então, se a gente for, como eu falei, né? A economia vai melhorar por quê? Porque aí vão ter mais profissionais qualificados, né? Vão ter pessoas que vão saber dos seus direitos, dos seus deveres e vai cobrar de quem deve cobrar. Né? Eu falo isso muito com meus alunos, né? Ah, você está gritando comigo por quê? Você acha que eu vou conseguir resolver o que você está falando? Qual é o seu problema? Ah, esse. Então, isso eu não consigo resolver. Vamos procurar quem pode resolver o seu problema? Né? Então, é isso que é a função também da educação. Né? Então, as pessoas vão se conscientizar, né, do papel que ela representa na sociedade. O Paulo Freire, eu gosto muito dessa frase, que ele fala que a educação sozinha não muda, mas sem ela, né? Imagina uma cidade que não tem educação, como seria, né? Então, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda, porque eu vou ficar na mesma. Aqui para mim tá bom, aqui eu não vou fazer nada e tal. Então, a educação é que move o mundo, é o que eu falei. É as perguntas que movem o mundo, né? Não são as respostas. Eu encontrei essa resposta, agora eu vou atrás de outra coisa. Então, é a educação que vai fazer essa transformação. Então, por isso é importante. E, né, a educação sem o caráter, né, eu vou começar pela frase dele que é brilhante, né, do Martin Luther King, que inteligência e caráter é eis o objetivo da verdadeira educação. É o que eu falei, né? Ser intelectual, ser super inteligente, será que isso te garante ser uma boa pessoa? Claro que não, né? Haja vista, eu até assisti uma palestra da Lúcia, né, que ela falou, citou Hitler, né? Falou que ele era uma pessoa super inteligente, falava muito bem, né? E olha o que ele fez com a humanidade, né? Então, a educação tem os dois que estar juntos, a intelectualidade e a formação moral, que é o caráter, né? Então, a essência da vida, segundo a espiritualidade, é a evolução. Nesse sentido, a educação tem um papel fundamental quando voltado para os valores morais e espirituais dos seres. Então, tem que levar em conta esse aspecto do ser humano, né? O que é ético e o que não é, né? É o respeito, como eu falei, né? A solidariedade, a fraternidade, né? Muito importante. Na educação de nossos filhos, filhas, alunas e alunos, devemos ter atitudes honestas e verdadeiras, visando o bem comum. Ou seja, o primeiro aluno é você mesmo. Então não adianta nada eu pregar para o meu filho, não faça isso, mentir é feio, não sei o quê, quando a festa chegar lá, não vou hoje não, porque eu estou passando mal. Você está realmente passando mal? Então você está mentindo. Então você tem que ser o seu primeiro aluno, né? Então eu vou transmitir coisas verdadeiras. E aí, para ser uma educação, né, o mínimo possível, as principais habilidades são o respeito, a disciplina, a valorização do trabalho e a responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade por tudo que eu faço, né? Então, se eu fiz algo, eu tenho que ter coragem, né, de arcar com as consequências do que eu fiz, né? Então, a educação, né, tem que primar por esse princípio, no mínimo, né, por esse princípio do respeito, né? Que hoje em dia está precisando, né? Respeito às diferenças. Você pode não concordar com o que o outro faz e fala, mas você tem que respeitar. Agora, se ele está desrespeitando, é o que eu falei, aí você vai procurar os seus direitos, né? Não é sair brigando, né? A violência, a gente vê aí, a violência nunca foi o caminho para nada. Pelo contrário, é o caminho para o caos, para a desordem, né? Olha o que está acontecendo lá na Ucrânia, né? Olha que situação mais triste, né? Então, isso aí não resolve nada. Eu tenho que ter consciência e lutar pelo, né, buscar os meios legais para isso, né, para o Estado, que tem que fazer cumprir as leis, né? Não poderia deixar, né, porque o racionalismo cristão é uma escola filosófica, né, e espiritualista, né? Então aí, lógico, como a Aline falou, né, a gente aqui na Filial Mesmo tem vários exemplos, né, de pessoas aí que contribuíram para essa boa educação, mas aí eu peguei 2 exemplos, né, que sem sombra de dúvidas aí, né, é uma inspiração para muita gente, que é a Maria Copas e a Olga Brandão. Então, as orientações de Olga Brandão. Educação não consiste apenas em boas maneiras,
é algo mais amplo, profundo, porque envolve o desenvolvimento da vontade, os problemas da saúde física, da higiene mental e da formação moral. Para educar uma criança, há necessidade de tempo, porque educação é encontro, é confidência, é amor, que a Patrícia falou bem, né? Os valores da vida interior devem ser cultivados. Impõe-se a educação dos sentimentos e das emoções, o conhecimento e o domínio de si mesmo. Então, para ter educação tem que ter o equilíbrio entre a razão e a emoção. É aquilo que eu estou colocando ali, ó. Então eu tenho que educar tanto intelectualmente e emocionalmente. Então eu tenho que me conhecer, né? É isso que eu coloco ali, ó. Os pais têm essa função de, né? É difícil, a gente sabe que é, né? Mas ela tem que ter essa função de conhecer o seu filho e fazer ele se conhecer. Por que você está fazendo isso? Isso aí foi bom para você? O que você pensou sobre isso? Então tem que fazer essa reflexão. Tem que ter tempo, dedicação, né? Tem que ter tempo. Não pode ser meia hora, 1 hora, mas que você esteja ali de corpo inteiro para orientar, né? E conversar, dialogar com o seu filho, né? Tem que ter esse momento. A educação precisa desse momento, né? Não é deixar para lá, não. Ali nós somos uma família e a gente tem que conviver. O que a Lília colocou, né? Na hora do café da manhã, vamos conversar ali, ó, né? Hoje, olha o que eu tenho que fazer. Isso. O que você acha que eu poderia fazer melhor, né? Vamos pegar esses momentos para a gente dialogar e conhecer um ao outro. Ah, mas a senhora fez isso, eu não gostei. Ah, por que você não gostou? Me ajuda aí, desculpa, né? Porque a gente tem que pedir desculpa, né? Não é porque eu coloquei, eu tenho que ter autoridade sobre meu filho, mas às vezes a gente erra querendo acertar. Então, se você errou querendo acertar, seja humilde, peça desculpa. Olha, eu estava com a cabeça cheia, estava pensando nisso, fiz isso, mas você me desculpa. Mas isso aí não quer dizer que, né, que abra um leque ali, ó, para a disciplina, para o desrespeito, né? Tem que pedir desculpa e mostrar o motivo e falar assim, ó, isso não vai acontecer mais, pelo menos eu vou tentar, né, fazer a minha parte. Pode passar. E aí a Maria Cotas, né? Então, é na infância e na juventude que os caminhos certos e errados do viver devem ser mostrados, combatendo as más tendências trazidas de outras existências. Vendo? Então, o pai tem que perceber essas tendências, né? Tem que estar lhe orientando, filho, é o que eu falei da sementinha, né? Para dar bons frutos. Se você não orientar ali desde o início, será que os frutos podem ser amargos, né? Estão trazidos de outras existências, sem castigos corporais, mas com palavras meigas, conselhos amigos e bons exemplos, né? Às vezes o exemplo ficava mais alto, né? Então veja ali meu pai, né? Ele está fazendo tudo para melhorar a minha condição de vida, né? Aquilo ali impacta a gente, a gente sabe que impacta, sabe que ele está tentando fazer o melhor, né? Ele mostra aquilo ali nas atitudes, então isso ali cala fundo na gente, sim. Né? Toda criança deve ser conduzida com carinho desde pequenina, com método, disciplina, tendo hora para tudo, né? Então, né? A gente tem que ter hora, né? Não posso levantar qualquer hora do dia que quiser, né? Eu tenho que ter, né? Hoje eu tenho que fazer isso, então tem que ter um planejamento, tem que ter disciplina, né? Eu tenho que ter hábitos saudáveis, né? Então isso é importante para a educação. Toda criança deve ser conduzida com carinho desde pequeno, né? É importante que os pais e mães leiam para os filhos histórias adequadas à idade, pois esse hábito salutar ajudará no desenvolvimento dos valores espirituais adquiridos em família, que são as colunas de uma sociedade bem estruturada. Então a leitura com o filho é muito importante, né? Para você ler, igual eu coloquei, né? Comentar sobre o que foi lido, né? O que você achou, né, da postura do personagem? Você achou que ele agiu corretamente? O que você faria no lugar dele? Por quê? Então é ler e fazer uma reflexão sobre a leitura. Não é ler e deixar pular, não acabou até dormir, não. Né? Até eu assisti um filme eu esqueci o nome dele, mas é com o Darwin, né? Sobre a evolução. Isso. Então ele fazia muito isso. Aí os meninos adoravam ele a leitura. Aí eles pediam assim, não pai, agora inventa a história. Ele não inventa. Era tudo que ele passou.
pais são importantes, né, para o crescimento do filho. Né? Então, a leitura é esse momento, que seja um hábito, né? Antes de dormir, ao invés de ficar lá e vai levar o celular, né, para todo lado, que vai até no banheiro, leva o livro, né? E antes de dormir, né, senta ali e vai ler com os seus filhos, né, fazer a leitura, e você comenta ou ele comenta. Então, tem um hábito, né? A leitura é muito importante para o desenvolvimento intelectual do aluno. Conclusão, né? Depois de tudo que eu falei, né? Então, a educação é importante porque desenvolve as potencialidades físicas, cognitivas e afetivas do indivíduo. Através da educação e do conhecimento que o homem pode chegar aos avanços que nos beneficiam hoje e nos beneficiarão no futuro. Se olharmos para trás e observarmos a evolução da humanidade, veremos que muita coisa positiva foi feita. Embora ainda tenha muitas imperfeições, acredito que vale a pena investir na educação, pois ela é a chave de transformação. Então, é através da educação, não tem outra maneira. Né? Tanto a educação formal como a informal. Ela é necessária para o nosso progresso, tanto espiritual como material. Né? E aí, existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Então, é o bem e o mal. Então, tem que saber o que é o bem e o que é o mal. E, com certeza, se eu seguir pelo caminho do bem, eu vou ter as melhores oportunidades, né? E os melhores... já disse que eu vou fazer a minha evolução.